Ninguém esperava ver Bill cachorro louco de terno branco. Muito menos entrando numa igrejinha de madeira com um cravo preso no peito e um sorriso nervoso no rosto. Era um dia ensolarado em Campo Grande, e os sinos tocavam como se o próprio céu quisesse testemunhar aquele milagre. O pistoleiro mais temido do sertão, enfim, ia se casar. Severina Cabelos de Fogo vinha pelo corredor com seu vestido rendado roubando todos os olhares, e os corações. Nem mesmo o velho padre acreditava que aquilo era real. Mas o que poderia dar errado num casamento tão aguardado? Será que os fantasmas do passado deixariam Bill em paz por uma tarde? A resposta era um sonoro não. Porque o homem que fez inimigos por todo o oeste não troca os coaches por aliança sem que o inferno se agite. E naquele exato instante, o inferno cavalgava rumo à igrejinha. Do alto da colina, 3 silhuetas surgiram cobertas de poeira. No centro, montado num cavalo negro como breu, vinha Leandro Gárgula, um antigo desafeto de Bill, bandido de fala mansa e dedo nervoso. Ao lado dele, estavam 2 pistoleiros pagos, rostos sujos, olhos vazios. A recompensa pela cabeça de Bill tinha triplicado nas últimas semanas. E Gárgula queria o dote da noiva e a cabeça do noivo no mesmo dia. Enquanto isso, dentro da igreja, tudo seguia como manda o figurino. Fabiano Raposa Velha, padrinho do noivo, sentia um arrepio subir pela espinha. Seus olhos, treinados como de um falcão, notaram o reflexo do sol em algo metálico lá fora. Ele saiu discretamente pela lateral da igreja, com o rifle de precisão escondido sob o paletó. O dia do casamento virou dia de caça, murmurou. Severina sorriu para Bill ao chegar ao altar. O padre pigarreou. Bill segurou as mãos da noiva com ternura, e nesse exato segundo, o som de um disparo ecoou como um trovão. O vidro do vitral estourou. A bala passou a centímetros da cabeça de Severina. Os convidados gritaram e se jogaram ao chão. Bill, instintivamente, puxou Severina para trás do altar. Era pedir demais um casamento em paz? Ele rosnou, sacando as armas. Lá fora, Gárgula gritava. Bill, sai agora ou transformo essa igreja num colar de túmulos. Mas Bill já tinha os olhos no horizonte. Não era a morte que o preocupava. Era saber que, para casar com Severina, teria que sobreviver ao seu próprio passado, e talvez enfrentar o altar com sangue nas mãos. O som da segunda bala não veio sozinho. Trouxe uma chuva de disparos que acertavam a fachada da igreja como se fosse um caixão sendo lacrado à força. Dentro, os convidados se espalhavam como folhas ao vento. As rosas vermelhas do altar tombaram com os tiros, misturando perfume e pólvora no ar abafado. Severina, de joelhos, mantinha a pistola escondida na cintaliga pronta para o contragolpe. Bill, com os 2 revólveres em punho, gritava ordens como se ainda estivesse comandando um bando. Do lado de fora, Gárgula e seus homens haviam cercado a igreja. As balas não paravam. O cheiro de madeira queimada começava a invadir o salão quando um lampião estourou com um tiro certeiro. O vestido branco de Severina já estava manchado de sangue, não dela, mas do padrinho auxiliar que tentou fugir e caiu na porta. A noiva não chorou. Apenas apertou os dentes. Isso aqui virou armadilha de casamento, disse Severina, apoiando-se ao lado de Bill. Mas se querem guerra, vão ganhar enterro com flores. Do telhado, Fabiano Raposa Velha já havia se posicionado. Com seu rifle de longo alcance, ele tinha uma visão privilegiada da colina onde Gárgula coordenava o cerco. O velho atirador respirava fundo, observando o vento, o ângulo, a distância. Sabia que um único tiro bem dado poderia virar a maré. Lá embaixo, dentro da igreja, o padre tentava rezar um Pai Nosso entre as explosões. Bill pegou o crucifixo que caíra e jogou de lado. Com todo respeito, padre. Hoje quem reza é a bala. Severina tocou no bolso interno de sua roupa. Lá estavam as alianças. Ela olhou para Bill. A gente vai casar hoje, nem que seja no inferno. Então vamos dançar até o inferno virar igreja, respondeu Bill, com um sorriso nervoso. Fabiano enfim encontrou um espaço entre as nuvens de poeira. Viu o brilho na fivela de Gárgula. Um alvo em movimento. Um sopro de vento lateral. Calculou em silêncio. O dedo foi até o gatilho. E disparou. A bala cruzou o céu com a precisão de um raio guiado por vingança. Mas não acertou Gárgula. Um dos homens ao lado dele caiu, cravado no peito. A confusão foi imediata. Os outros 2 bandidos se espalharam. Gárgula, irritado, gritou. Eles têm cobertura. Acabem com o atirador. Fabiano deslizou para o outro lado do telhado antes que os tiros chegassem. Bill aproveitou a distração.
Correu até o confessionário destruído, usou-o como barricada e avançou, com Severina ao seu lado. Hora de virar essa cerimônia, meu amor. E ali, entre os bancos tombados e os sinos mudos, o casal começou a contraofensiva. A fumaça invadia a igreja como um véu profano, e cada tiro ecoava como um sino de morte. Mas Bill e Severina avançavam com a fúria de quem já perderá muito e não estava disposto a perder mais. Os bancos serviam de trincheiras improvisadas, e os cacos do altar viravam estilhaços em seus passos. Os convidados que restaram se escondiam, oravam ou revidavam, cada um à sua maneira, mas o peso do combate caía mesmo sobre os noivos. Lá fora, Gárgula ordenava um cerco mais agressivo. Seus homens se posicionaram com barris de óleo e lenha nas laterais da igreja. Se eles não saem para morrer, a gente queima essa cerimônia até o último brinde, gritou, cuspindo no chão. Fabiano Raposa Velha, ainda deitado no telhado da taverna vizinha, observava os movimentos do inimigo com olhos de coruja em noite de caça. O primeiro tiro havia sido apenas um aviso. Agora, ele precisava virar o jogo de verdade. Ajustou a luneta, notou os barris e sussurrou para si mesmo. Se não posso parar o casamento, posso impedir o enterro. Com um único disparo, acertou o pavio de um dos homens que tentava acender o óleo. A explosão arremessou 2 bandidos para o chão e iluminou o céu como se os próprios deuses dissessem basta. Lá dentro, Bill levantou os olhos ao ver o clarão laranja por entre os vitrais quebrados. Foi o Raposa, disse, com um meio sorriso. Tá nos cobrindo. Hora de ir pro altar. Com sangue nas mãos ou não, a gente termina isso do nosso jeito, respondeu Severina, recarregando o tambor com rapidez de veterana. A dupla atravessou a nave central sob fogo cruzado, jogando cadeiras e vitrais como distração. Ao chegarem à porta da sacristia, ouviram um grito vindo de dentro. O padre estava sendo feito refém por 2 bandidos. Sem hesitar, Severina chutou a porta com tanta força que o batente rachou. Um dos bandidos virou a arma na direção dela, mas não teve tempo de puxar o gatilho, foi abatido por um tiro limpo de Bill. O outro largou tudo e tentou fugir pelos fundos, apenas para dar de cara com Fabiano, que agora se aproximava com o rifle pendurado no ombro. Deus perdoa, disse Fabiano. Eu miro no coração. Do lado de fora, os poucos capangas de Gárgula começavam a recuar. A explosão havia quebrado a confiança deles. Mas o chefe ainda estava vivo, e agora avançava em direção à entrada principal, com um revólver em cada mão e a barba suja de raiva. A gente não terminou, cachorro louco. Berrou. Bill se virou devagar, estalando o pescoço. Ainda bem. Tava com vontade de dançar a valsa da bala. E então, com as chamas cercando o prédio e os sinos voltando a balançar com o vento, os últimos atos daquele casamento estavam prestes a ser escritos a chumbo quente. A igreja estava em ruínas. Cortinas rasgadas balançavam com o vento quente da tarde, e o altar, onde um dia haveria promessas e alianças, agora era palco de pólvora e sangue. Bill cachorro louco, com o rosto marcado por fuligem e suor, girava os olhos pela fumaça, procurando a sombra de Leandro Gárgula. Esse maldito não desapareceu assim, resmungou Bill, mantendo o dedo firme no gatilho. Severina, com o vestido de noiva reduzido a trapos, encostou-se atrás de um pilar, recarregando com as mãos trêmulas. O tiroteio havia cessado por um instante, como se a própria cidade prendesse o fôlego. E então veio a voz, como um sussurro no breu. Vocês podem ter vencido hoje, mas o jogo ainda não acabou. Gárgula surgiu das sombras com um refém, o padre. A lâmina de uma adaga tocava o pescoço do velho, e seus olhos estavam dilatados de medo. Um passo a mais, Bill, e eu transformo esse santo em carne moída. Você nunca foi homem de usar reféns, Gárgula, rosnou Severina, mirando com frieza. E você nunca foi mulher de casar com cachorro. Mas aqui estamos, cada um fora do personagem, respondeu ele, com escárnio. Do lado de fora, Fabiano Raposa Velha procurava um ângulo, mas Gárgula estava esperto. Se movia com o padre como escudo humano, aos trancos, recuando para a porta lateral da igreja, onde o cavalo já o esperava. Isso não vai ficar assim, gritou Bill, avançando meio passo. Claro que vai, retrucou Gárgula, já nos degraus da saída. A festa foi boa. Os noivos que aproveitem. Mas lembrem-se, casamento atrai tragédia no oeste. E então, num salto rápido, Gárgula montou no cavalo e chicoteou as rédeas. Fabiano disparou, mas a bala cravou na moldura da porta segundos depois. A besta tinha fugido, e desaparecia rápido entre a poeira. Bill olhou para Severina, frustrado. Ela guardou a arma com firmeza.
Ele escapou, disse ela, ofegante. Escapou hoje. Mas ninguém corre para sempre. Apesar da tensão, o casamento não foi cancelado. O padre, com as mãos ainda tremendo, reapareceu com a Bíblia parcialmente chamuscada. Bill e Severina trocaram os votos ali mesmo, entre bancos tombados, sangue seco e cheiro de pólvora. E do alto da colina, onde Gárgula parou por um instante, ele observou a cena com um meio sorriso. Aproveitem enquanto podem, eu volto para dar o presente de casamento.